Eu passei os últimos 7 dias testando a nova inteligência artificial do Google que todo mundo está falando. É a ferramenta Nano Banana. E eu preciso te mostrar várias coisas que ninguém está falando sobre ela. Várias dessas coisas me impressionaram, outras me decepcionaram e por fim, quem vai decidir se vale a pena usar essa ferramenta é você. Mas antes de mais nada, deixa eu te atualizar sobre esse lançamento secreto do Google. A princípio ninguém sabia quem estava por detrás dessa ferramenta. A Nano Banana chegou do dia para a noite e começou a bombar nos rankings de inteligência artificial generativa, ficando em primeiro lugar nas disputas e desbancando as inteligências artificiais mais potentes no mercado atualmente. E só depois disso, o Google então confirmou os rumores de que essa ferramenta poderosa era dele. Ele era o criador dessa ferramenta. E por fim, ele integrou ao Google AI Studio o Nano Banana como Gemini 2.5 Flash Image. Mas como eu desconfio desses hypes até testar na prática, eu peguei várias imagens minhas e testei cada comando. E eu vou te mostrar os resultados reais, incluindo os que deram bem errado. E se eu fosse você, eu ficava até o final desse vídeo para aprender a usar essa ferramenta e não ficar para trás na era das IAs. Agora então, pessoal, nós estamos na frente do computador, na página do Google, e nós vamos pesquisar por Google AI Studio para logar na ferramenta Nano Banana. Clicando aqui em Google AI Studio, provavelmente para você ele vai pedir para fazer o login com sua conta do Google. Eu já fiz o login. E aqui nós vamos em Try Nano Banana, testar Nano Banana. Aqui eu posso já começar um novo prompt, uma nova geração de imagem, mas eu tenho um histórico aqui no canto esquerdo, clico nele, e eu vou mostrar alguns testes que eu já fiz. Eu fiz uma nova composição. Uma das coisas que eu não gostei da ferramenta e que ela me decepcionou foi a lentidão. Ela fica lenta para carregar os chats, mas aqui nós vemos já no meu primeiro teste, nós vemos que eu peguei uma foto minha aqui, que eu tirei dentro do carro, e eu pedi para ela colocar essa pessoa, no caso eu, em um escritório com blazer preto e camisa cor de vinho. E ele gerou facilmente essa imagem. Ficou ótima essa imagem, uma imagem profissional, desfocou o fundo como se fosse uma câmera profissional. Realmente surpreendente, foi uma das coisas que me surpreendeu. Eu não tive essa facilidade com outras ferramentas. Eu usei uma ferramenta chamada Runway. De cada 4 fotos, uma saía boa, às vezes eu gerava 8 fotos e daí saía uma boa, uma com qualidade profissional. Aqui ele já na primeira ele fez isso. O segundo foi mudar o fundo de uma foto. Então essa é a imagem base, passei a primeira foto, passei a segunda foto, gere uma terceira imagem colocando a pessoa da segunda foto no lugar da pessoa da primeira foto. Note que eu errei aqui o texto, mas ele entendeu. Mantenha os efeitos de fundo da primeira foto, mantenha os efeitos de luz, sombra, áurea e realismo. E olha o resultado que ele me mostrou. Essa imagem aqui está excelente para um thumbnail de YouTube, para um vídeo, um thumbnail de vídeo. Depois eu mudei a pose de uma outra foto minha. Então aqui uma coisa que me decepcionou é que ele deletou a imagem. Ele deletou a imagem que eu usei como base. Na verdade, era a mesma imagem. E aqui a ferramenta me decepcionou. Por quê? Porque essa imagem aqui ele não fez alteração nenhuma. Essa era a imagem base. E eu disse aqui em cima, ela estava aqui em cima a imagem, e eu pedi melhore essa imagem deixando ela com a aparência de uma foto profissional de estúdio. O Nano Banana disse, certo, deixe-me melhorar essa imagem para dar-lhe a aparência de uma foto de estúdio profissional. Cadê o estúdio profissional? Nada, né? Só que deu prosseguir. E falei para ele esse prompt, tire esse quadro verde. O quadro verde é esse daqui. E ele falou, sem problemas, aqui está a imagem com o quadro verde removido. E ele removeu. Depois eu pedi para ele, agora deixe a foto anterior na mesma pose que essa. Ele deletou a imagem que eu tinha aqui. Ele deletou a imagem. E ele colocou, era uma imagem que eu estava de braços cruzados, e ele usou essa foto e gerou. Ele disse, certo, vou ajustar a pose da foto anterior para que fique igual a esta. Olha a qualidade profissional dessa foto. Mas aí veio a decepção. Mas quero que mantenha o sorriso da primeira foto. Colocou esse sorriso na minha cara. Extremamente artificial. Outro teste que eu fiz foi com um thumbnail, uma imagem que eu já havia gerado com outra inteligência artificial, a Runway, e eu queria
criar um outro thumbnail, um segundo thumbnail, com essa imagem aqui, só que com outra composição, mas com o mesmo estilo. E ele gerou essa thumbnail aqui. A lâmpada eu pedi para ele remover, tira a lâmpada, ele tirou, o texto ficou desalinhado. Eu pedi para ele fazer com que a palavra YouTube dá dinheiro preenchesse toda a largura da imagem. Aqui cortou o F, não saiu na hora de eu digitar, mas ele entendeu. Agora ele alinhou, ele não deixou bem colado, mas ele criou uma borda padrão em cima e dos lados. Na verdade, ele até manteve a mesma borda em cima só, colocou bem centralizado o texto. Só que daí eu pedi, deixa o texto YouTube dá dinheiro maior e encostado nas margens laterais. Ele não entendeu. E daí depois eu falei, tira o texto e o YouTube dá dinheiro. E ele tirou. E aqui está a imagem final. E aí tem um outro detalhe que me decepcionou também. Note a qualidade dessa imagem. Note a qualidade dessa imagem também, como base. E olhe a qualidade da última imagem gerada. Ela caiu bastante. Então o que acontece? Conforme você vai gerando imagens, editando a mesma imagem, ele perde muito a qualidade. E quinto, diferentes composições. E aqui está as diferentes composições que eu fiz, porém ele mais uma vez ele excluiu a imagem. A imagem que eu usei foi essa, só que o Nano Banana excluiu mais uma vez, só que aqui eu não pedi para ele fazer nada, eu só tinha colocado imagem aqui e disse ângulo de close-up em frente microfone em uma sala com estante com vários livros, uma planta e outras decorações, miniatura de carros, bola de futebol americano, e ele gerou essa imagem que eu gostei muito. Deu uma zoada aqui no meu dente, mas é um pequeno detalhe que eu posso também depois arrumar. Depois eu pedi ângulo close-up de 3/4, que é esse de 45 graus, olhando para frente enquanto está em frente a 3 telas de computador. E ele gerou essa imagem. Meu rosto ele ficou diferente, para quem me conhece percebe que não é assim, mas ficou uma imagem muito boa. Ele lembra o meu rosto, mas tem leves diferenças. E depois eu pedi para ele, para o Nano Banana, colocar o homem sorrindo, no caso, eu sorrindo. E aqui está. E aqui você também percebe que o sorriso ficou diferente, mas ficou muito profissional. Então é isso, nós vimos que o Nano Banana ele é uma ferramenta bem versátil, outras ferramentas não têm essa consistência, essa facilidade de geração de imagem, e eu vou te mostrar uma imagem que você vai analisar se realmente ela é uma ferramenta que pode concorrer ou não com o Photoshop. E eu gerei aqui pelo Nano Banana, e é uma ótima imagem para um header, a seção Hero de um site, que é o topo do site, e eu vou mostrar para você como é que ela ficou. E olha a imagem que a inteligência artificial do Google gerou, uma imagem profissional. A ideia, aqui a composição é deixar mais ou menos assim, esse texto é um texto apenas de mockup, é um texto de exemplo, mas ela ficará assim, essa imagem que um profissional vai levar mais de 1 hora para fazer essa imagem. A inteligência artificial, o Nano Banana, fez só com comandos que eu fui fazendo, prompts que eu fui criando, ele gerou essa imagem profissional com a minha foto. Então, resumindo, o Nano Banana é uma grande proposta como ferramenta de inteligência artificial generativa e com certeza tem fortes chances de concorrer com ferramentas populares como o poderoso Photoshop. Claro que por enquanto, na edição simples de elementos específicos, sendo uma ótima opção para quem não tem conhecimento em edição de imagens e não quer perder tempo para aprender essas ferramentas mais complexas e tradicionais do mercado. Claro que ela ainda tem limitações com relação à edição mais avançada e criação de efeitos. Como você viu, é possível sim criar efeitos, mas de uma forma mais complexa. Mas nada que não vai evoluir com a velocidade das inteligências artificiais. Mas me diz agora, você testou essa ferramenta? Você gostou? Acha que vale a pena? Comenta aí, mostra para nós o que você achou. E se você está testando ferramentas de inteligência artificial ou quer que eu teste alguma específica para você, deixa aí nos comentários. E se essa análise honesta te ajudou, dá um like, isso me ajuda a saber que tipo de conteúdo vale a pena fazer para você. Nos vemos no próximo vídeo.